O Código de 73, legislação pecuniária singular, modificando o sistema vigente no Código 39, restaurou o princípio da prioridade da penhora e instituiu um novo procedimento executório de caráter universal e coletivo contra o devedor civil insolvente, semelhante à falência do devedor comerciante, procurou coibir as manobras fraudulentas e desonestas dos devedores através dos atos atentatórios à dignidade da justiça, reduziu o elenco dos títulos extrajudiciais, eliminou os privilégios executórios da Fazenda Pública. Não vou falar de Fazenda Pública porque não se fala de forca em casa de enforcado. Submetendo a sua dívida ativa ao procedimento executório comum, mas, ainda assim, o Código de 73 não conseguiu reunir em seu bojo todos os procedimentos executórios. Alguns pré-existentes, adotados em leis especiais, foram conservados fora do Código, como a execução de certo crédito industrial, execução de contrato de alienação fiduciária, execução de crédito do sistema financeiro de habitação. Depois da entrada em vigor do Código 73, a Fazenda Pública recuperou seus privilégios executórios através da Lei 6.830, que restaurou um procedimento especial para a cobrança da dívida ativa, e novo procedimento executório também emergiu dos artigos 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais. Além disso, a explosão do contencioso de massa e das ações coletivas no Brasil, a partir da década de 80, impôs a introdução de novas regras executórias, como as que se vêem nos artigos 11, 13 e 15 da Lei da Ação Civil Pública e nos artigos 84 e 97 a 100 do Código do Consumidor. A busca da efetividade do processo e a necessidade de encontrar soluções urgentes para a crise da justiça do Brasil levou um grupo de juristas, capitaneados pelo ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, a elaborar uma série de projetos que, transformados em leis nos anos de 1992, 93 e 94, modificaram cerca de uma centena de dispositivos do Código de 73, criando a tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer, que foi subtraída da disciplina da execução com a nova redação do artigo 461. Em 2002, a mesma técnica foi estendida às obrigações de entrega de coisa, pela Lei 10.444. Mas a reforma mais profunda da execução viria com as leis 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006. A primeira transferiu para a disciplina do processo de conhecimento, por meio dos novos artigos 475A, 475E, todas as disposições sobre a liquidação de sentença, execução. Bom, aí eu faço essa rememoração que vocês conhecem a respeito das principais inovações dessas duas leis, 11.232 e 11.382. As linhas mestras da execução, que inspiraram as alterações do Código 73 por sucessivas leis, de 1994 a 2006, foram mantidas no Código de 2013, que também tratou da execução de título judicial como cumprimento de sentença no título 2 do livro 1 da parte especial, como fase complementar do procedimento comum no processo de conhecimento. Artigos 513 e 538, antecedida da disciplina da liquidação de sentença, artigos 509 e 512, e tratando da execução de título extrajudicial como processo autônomo no livro 2, artigos 771 a 925. Restaurando a unidade sistemática dos dois tipos de procedimento, que tinha sido um grande mérito do Código de 73, mas que sofreu um retrocesso com a Lei 11.232, o Código determina nos artigos 513 e 771 a aplicação subsidiária das regras do processo de execução ao cumprimento de sentença e as deste a aquele. Então, na verdade, existe aqui um intercâmbio, um diálogo de fontes, como alguém diria, né? Entre as regras do cumprimento de sentença e as regras do processo de execução. Porque aquilo que não for específico de uma ou de outra, pode-se encontrar na outra aquilo que não existe aqui. Acho que isso foi um avanço positivo no sentido da restauração da unidade lógica e sistemática da execução, seja ela de sentença ou de título extrajudicial.
Aperfeiçoou o cumprimento de sentença para nele incluir todas as execuções de títulos judiciais, inclusive as dos créditos contra a fazenda pública e de alimentos, assim como as que haviam sido objeto das tutelas específicas de prestações de fazer, não fazer e entrega de coisa. Previu no cumprimento de sentença que o executado será sempre previamente intimado, artigo 503, parágrafo 2º a 5º d, embora em alguns procedimentos parece que esqueceu dessa regra geral, mas a regra geral existe. Permitiu, fora da impugnação e dos embargos do devedor, a arguição de invalidade do procedimento dos atos subsequentes por petição avulsa, artigos 518, 525, parágrafo 11 e 803. Os dois primeiros artigos são do cumprimento de sentença, o terceiro é do processo de execução, mas eles transitam no universo de um procedimento para o outro. E extinguiu os embargos à arrematação, os embargos da segunda fase. Já que, por petição avulsa, vai poder fazer qualquer impugnação posterior aos embargos na execução do direito judicial ou a impugnação na execução, no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença contra a fazenda pública, regulou o pagamento de dívidas de pequeno valor, mesmo fora do âmbito dos juizados especiais. Era uma antiga pretensão, que eu mesmo participei com o ministro Zavascki, em certa ocasião, quando ele era ministro do STJ, uma comissão do Conselho da Justiça Federal, para tentar introduzir isso lá no artigo 731. É o mesmo mecanismo de cumprimento mediante intimação para fazer entre 60 dias, depositar, etc., porque não está sujeito ao precatório. Pelo artigo 100 da Constituição, não está sujeito ao regime do precatório o pagamento de dívidas de pequeno valor. E então, a regra do juizado especial também podia se estender a procedimentos fora do juizado especial, regra que faltou e que agora é incorporada ao Código de 2015. O novo Código introduziu modificações na disciplina da multa coercitiva para o cumprimento de prestação de fazer, não fazer entrega de coisa, de modo a torná-la mais eficaz e evitar qualquer locupletamento indevido de uma parte em relação à outra. Transferiu para a fase cognitiva as alegações de benfeitorias e de direito de retenção, tendência a inibir o cumprimento de prestações de entrega de coisa. Estabeleceu regras próprias de competência territorial para a execução de títulos extrajudiciais, possibilitando sua propositura, entre outras opções, no foro das situações dos bens, tal como já permitido desde a Lei 11.232, na execução de títulos judiciais. Exigiu o requerimento do exequente para a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, artigo 782, parágrafos 3º a 5º. Previu expressamente o protesto do título judicial, que no caso do débito alimentício será determinado de ofício pelo juiz, não os demais dependem do requerimento. Incluiu nos títulos extrajudiciais a transação referendada por conciliador ou mediador e a certidão de emolumentos e demais despesas de serventias notariais ou de registro, artigo 784. Facultou a propositura de ação de conhecimento pelo beneficiário de título extrajudicial, artigo 785, ou seja, abrir mão da executividade do título para discuti-lo numa ação de ampla cognição antes do início da atividade executória. Permitiu a penhora autônoma do terreno de construção ou plantação no direito de superfície. Extinguiu os embargos à arrematação e adjudicação, como eu já disse, mas permitiu que, independente de embargos, a execução seja de ofício declarada nula se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa do exigido, se o executado não for regularmente citado, ou se a execução for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Artigo 803. Reproduziu a regra de que a execução deve efetivar-se pelo modo menos gravoso para o executado, mas exigiu, em caso de alegação de excessiva onerosidade, que o executado indique outros meios mais adequados e menos onerosos, artigo 805. Limitou a impenhorabilidade da remuneração a 50 salários mínimos, artigo 833, parágrafo 2º. Instituiu procedimento para a penhora de cotas ou ações de sociedades, artigo 861. Tornou excepcional a penhora do faturamento de empresa, artigo 866.
dispensou a avaliação de veículos e bens de cotação oficial do mercado, artigo 271, inciso 4, e priorizou a alienação judicial por meio eletrônico. Além disso, na linha do que já dispunha a Lei 11.382, preservou a validade da arrematação, mesmo que a execução seja anulada, salvo por vício intrínseco do próprio ato de alienação, facultando, nesse último caso, a desistência do arrematante, artigo 903. Regulou a prescrição intercorrente do crédito depois da suspensão da execução por 1 ano por falta de bens a serem penhorados, artigos 921 e 925. Primeiro se suspende e depois de decorrido o prazo, a execução é extinta. Restaurou a possibilidade de o devedor tomar a iniciativa de oferecer em juízo o pagamento do título judicial, o artigo 526. Aperfeiçoou a chamada inexigibilidade por superveniente decisão do Supremo sobre matéria constitucional para abranger expressamente as decisões de pretório excelso em controle concentrado e difuso, permitir que a decisão do Supremo seja modulada temporalmente e exigindo que esta seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se for posterior, facultará a ação rescisória com prazo contado a partir da decisão do Supremo. Aperfeiçoou o regime da fraude de execução em benefício da segurança do exequente e do adquirente, estimulando a averbação no registro do bem da ação real repersecutória. Estimulando, hein? Não é condicionando, não. Né? A averbação no registro do bem da ação real persecutória, da execução, da penhora e de qualquer ato constritivo sobre o bem, permitindo ao adquirente comprovar a sua boa-fé mediante a exibição de todas as certidões extraídas no domicílio do devedor e no local de se encontra o bem, e exigindo que antes de declarar a fraude de execução, o juiz determina a intimação do terceiro adquirente, que poderá opor embargo de terceiro em 15 dias, e estabelecendo que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude somente se verificará a partir da citação do terceiro no incidente da decretação da desconsideração. Artigo 792. Na execução, os honorários da sucumbência serão sempre 10%, podendo ser elevados até 20% quando rejeitados os embargos de execução, mas sendo reduzidos à metade se o devedor citado efetuar o pagamento integral em 3 dias. Bom, essa é uma pincelada geral das principais inovações que eu considero sejam relevantes no novo Código. Apesar de todas essas alterações pontuais, a evolução da disciplina da execução no Brasil e suas linhas mestras continua conduzida pela inércia. O diagnóstico da sua ineficiência já foi feito, mas as sucessivas reformas não têm sido capazes de enfrentar e equacionar minimamente os seus graves defeitos, limitando-se a retoques superficiais, muitos, mas superficiais, que não alteram substancialmente a sua emperrada ritualidade. Ao contrário, tornam-na progressivamente mais complicada. Tenho reiteradamente me debruçado sobre o problema e sugerido uma reforma mais profunda, que apesar da emergência de um novo código, continua a apresentar-se absolutamente necessário. O que um bom sistema processual deve buscar na execução, consoante tem sido reconhecido em diversos países, é, primeiro, a definição de um procedimento rápido. Segundo, a efetiva satisfação do credor. Terceiro, a motivação positiva dos terceiros que nela intervêm para concretizar a satisfação do credor. Motivação positiva de arrematantes e outros. Quarto, a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Mas a execução civil no Brasil, passadas todas as tentativas de reforma, não consegue sistematizar a implementação harmônica desses 4 objetivos. E quando se preocupa, como tem feito as leis mais recentes, em equilibrar as posições de credores e devedores e assegurar-lhes a paridade de armas, perde-se num emaranhado complexo e infindável de atos que nem o processo de conhecimento de cognição exaustiva é capaz de suportar. Nos últimos 20 anos, especialmente na Europa, muitos países empreenderam reformas da execução civil em busca de mais elevados índices de eficiência na satisfação dos créditos ajuizados e do respeito às garantias fundamentais do processo.
Seguindo a jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos, desde o caso Hornsby versus Grécia, julgado em 1997, o Conselho da Europa, que congrega 46 países daquele continente, inclusive os que emergiram da antiga cortina de ferro, criou em 2002 a Comissão Europeia para a Promoção da Eficiência da Justiça, cujos estudos e eventos têm contribuído decisivamente para a elaboração de recomendações, o aperfeiçoamento das instituições judiciárias e a implementação de reformas processuais como pressupostos indispensáveis da aceleração da integração econômica, em especial nos países que ingressaram ou se acham em vias de ingressar na União Europeia. Enquanto os países ibero-americanos, não ibéricos, os ibéricos já abandonaram isso, enquanto os países ibero-americanos, mantendo a tradição romano-germânica, continuam atribuindo ao juiz a função de conduzir pessoalmente todos os atos executórios, a maioria dos países do sistema continental europeu, inclusive Portugal e Espanha, em geral, se afasta desse sistema e institui uma execução conduzida diretamente por um auxiliar judiciário, com amplos poderes de escolher os bens a penhorar, alienar esses bens, pagar o credor, ou, de algum modo, uma execução intensamente descentralizada. Não se pense que nesses países a execução não seja judicial, mas se trata de uma atividade prática que é cumprida preponderantemente por um sujeito auxiliar, sob a supervisão do juiz, que é chamado a intervir para rever algum ato do auxiliar judiciário, ou por provocação de uma das partes ou de terceiro, ou até mesmo mediante consulta desse próprio servidor. Esse sistema, como o Liebman já noticiou lá atrás, penetrou nos diversos países da Europa por influência do direito francês, cujo Código de 1906, que o adotou, se estendeu a outros países com as invasões napoleônicas. Na Itália, na Alemanha, na Áustria e na França, a execução se desenvolve com atos do oficial de justiça. O oficial de justiça, modo de dizer, não é exatamente o nosso oficial de justiça, mas é um executor de ordem social. Provocados pelo executante, intervindo o juiz apenas na supervisão e controle da atuação desse sujeito auxiliar, ou quando provocado por algum interessado. No direito norte-americano, apesar da execução iniciar-se por ordem do juiz, os atos executórios são praticados por um funcionário que goza de bastante autonomia. Normalmente o xerife, de banco em banco, que não apenas efetua a penhora, mas também se encarrega de alienar os bens penhorados em leilão público. Portugal, a partir de 2003, abandonou o sistema ibérico e criou a figura do agente de execução, ao qual incumbe a prática de todas as diligências do processo executivo, como citações, notificações, publicações, consultas de bases de dados, penhora de seus registros, liquidações de pagamentos, reservadas ao juiz, principalmente funções de controle, de solução de controvérsias e dúvidas. Portugal, desde 2003, tem feito sucessivos aperfeiçoamentos desse mecanismo até o recente Código de 2013, setembro de 2013, artigo 700. Heptagentésimo, professor, como é que se fala? O ordinal de 719. Heptagentésimo, 19º, eu não consigo falar. Código de 2013. A própria Espanha, embora mantenha o juiz como principal sujeito de execução, atualmente atribui ao secretário judicial, e a implantação do secretário judicial foi da oficina judicial, foi objeto de uma grande polêmica dos processualistas na Espanha, atribui a esse secretário judicial a prática das chamadas diligências de ordenação, cabendo-lhe o impulso da execução, a averiguação dos bens do devedor, a penhora e as demais medidas concretas de efetivação das ordens do juiz. A execução civil no Brasil está excessivamente centralizada nas mãos do juiz. Sistema que herdamos da Idade Média, aquela executio per officio juris, e que, como apontado, grande número de países já abandonou, instituindo órgãos auxiliares que desenvolvem e administram toda a atividade prática de que ela se compõe. Nós precisamos abandonar a ideia de que a justiça é o juiz, e só o juiz. A justiça é um serviço público complexo e precisa ser estruturado com uma série de sujeitos e agentes, com os diversos níveis de poder de decisão e de responsabilidades. Essa centralização é o fruto de uma concepção inteiramente anacrônica de que a justiça se reduz à pessoa do próprio juiz
e que dele deve emanar o exercício de todos os poderes inerentes à jurisdição. Hoje está se falando de publicismo e privatismo, mas existe uma outra esfera de retirada de poderes do juiz, que não é para as partes, é para outros sujeitos públicos do processo. Inclusive com poderes de decisão. Na Espanha, inclusive, previsões de recursos contra atos desses agentes públicos, como se fossem juízes. Ora, não há no nosso tempo nenhuma instituição pública ou privada racionalmente organizada em que toda atividade fina, toda atividade prática, toda atividade executiva, circular, não no sentido de tomar as principais decisões, mas de cumpri-las, esteja concentrada na cabeça da instituição e que aquele que decide é aquele que executa. É preciso instituir pelo menos um agente de execução com as atribuições e os meios necessários para cumprir com eficiência essa atividade prática. Nos países europeus, de um modo geral, pelo zelo na proteção da integridade patrimonial do devedor, o rol de títulos executivos extrajudiciais é acentuadamente menor do que no Brasil. A execução não é o único procedimento de cobrança de créditos. Outros procedimentos mais simples e mais rápidos alcançam o mesmo objetivo sem colocar o devedor em posição de nítida desvantagem e ter que defender-se já sob o impacto da invasão do seu patrimônio ou da sua esfera de liberdade e sem os custos elevados que a execução ocasiona para o próprio executor. Afinal, é direito fundamental de todos não perder seus bens a não ser por meio do devido processo legal. 254 da nossa Constituição. O que tradicionalmente justificou a execução sem processo anterior foi a confissão espontânea da dívida, característica dos primeiros títulos executivos extrajudiciais, quando a lei, para atender aos interesses do mercado de crédito, passou a admitir confissões de dívida não espontâneas, como as inseridas em muitos contratos de adesão, ou passou a admitir a dispensa da própria confissão do devedor, como em certos títulos muito usados no comércio. A execução coativa passou a constituir um instrumento iníquo, inteiramente ao arrequio do devido processo legal. Procedimentos monitórios, ou exclusivamente documentais, bem estruturados, com o uso da técnica da cognição incompleta ou limitada, que simplifica e sumariza o procedimento e não exclui a mais profunda discussão do direito material e outro feito, podem suprir as necessidades de cobrança por parte do credor, como na injunção de pagar francesa, até mesmo sem intervenção custosa do judiciário, como ocorre na Manfefari alemã, protegendo ao mesmo tempo o executado de execuções manifestamente injustas. Entre nós, a reforma da Lei nº 11.382 de 2006 e o Código de 2015 não enveredaram, infelizmente, por essa trilha. O artigo 784 do novo Código mantém o rol de títulos extrajudiciais do antigo artigo 585 do Código de 73. Os créditos serventuários, peritos, intérpretes e tradutores foram transferidos dos títulos extrajudiciais para os judiciais, mas são incluídos entre os títulos extrajudiciais os emolumentos e demais despesas devidas pelos atos praticados por serventia notarial de registro, além da transação referendada por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Esse código mantém a ação monitória nos artigos 700 a 702, em moldes bastante parecidos aos do Código de 73, ou seja, não como típico procedimento sumário documental, mas como demanda que, contestada, abre fase cognitiva ampla, como no procedimento comum. Artigo 702, parágrafo 2. Já dizia que nós escolhemos o pior modelo de procedimento monitório, que foi o modelo italiano. Calamandrei, em 1923, já dizia isso. Isso fez a lei do procedimento monitório italiano. E nós fomos escolher o pior modelo. E que adianta? Qual é a vantagem para o credor de instaurar um procedimento monitório se contestado ou embargado, ele vira ordinário? Nenhuma vantagem. Ao contrário, a única vantagem do procedimento monitório é para o devedor, que se ele pagar no prazo da citação, ele não responde pelas despesas. Isso sem falar nas inúmeras controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre a eficácia dos atos no procedimento monitório.
que geram para o credor um grande número de incertezas do que poderá vir a ocorrer no futuro. Quanto às regras de competência, muitos países não seguem o princípio de que o juiz da ação é também competente para a execução, instituindo juízos especializados para a execução e vinculando territorialmente o seu procedimento ao juízo da localidade onde tiver de ser desenvolvida a atividade executória. Normalmente, na execução pecuniária, onde se encontra os bens do devedor. Veja-se, por exemplo, o artigo 26 do Código de Processo Civil Italiano e os parágrafos 764 e 802 do Código Alemão. A especialização da competência, que hoje nós só podemos ter na execução de título extrajudicial, que na prática só existe ou no juizado especial ou na execução fiscal federal, que existem várias execuções fiscais especializadas. A especialização da competência possibilita que o juiz enfrente com mais eficiência os problemas práticos que frequentemente a execução apresenta. O juiz deixa de ser o sentenciador para concentrar a sua atenção na execução. Quando há várias varas especializadas na mesma região, o juiz pode se comunicar e traçar orientações comuns, porque frequentemente um credor ou um devedor transita por mais de uma vara, ou bens de um devedor são penhorados em execuções diversas, em vários. As reformas brasileiras de 2005 e 2015 flexibilizaram as regras de competência, mas não chegaram ao ponto de desvincular definitivamente a execução do título judicial do juiz da ação, o que permitiria a instituição de juízes especializados, que atualmente somente pode ser criados para execuções de título extrajudicial. A notificação prévia do devedor é uma garantia, e muitos até dizem que é uma última oportunidade que a lei processual deve dar ao devedor, desonerar-se da dívida sem sofrer incidência de coações processuais, devendo ser imposta obrigatoriamente em todo procedimento executório, seja ele de pagar, de entregar coisas, de fazer ou não fazer. Entre nós, essa garantia tem sido respeitada nas prestações pecuniárias, mas tem ocorrido certa hesitação do legislador nos procedimentos executórios relativos às prestações de entrega de coisas, fazer ou não fazer. A urgência na satisfação do crédito exequente e na cessação das limitações que a execução impõe à disponibilidade do devedor em relação aos seus bens, exige que os atos executórios se desenvolvam e sejam concluídos com celeridade. O procedimento executório deve concluir-se com rapidez, com proveito para o credor. Não só o devedor deve ser induzido a não praticar manobras procrastinatórias, mas também o credor deve ser induzido a não promover execuções inúteis e a não retardar pela sua inércia o seu desfecho, mantendo sobre o executado sem qualquer proveito a permanente ameaça da invasão do seu patrimônio, que prejudica a normalização da sua vida econômica e sobrecarrega o judiciário com um volume incalculável de processos que jamais atingirão a sua finalidade. Se a execução é pecuniária, deve o exequente indicar desde logo os bens sobre os quais vai incidir ou ter acesso a todas as informações necessárias para instaurá-la. Porque a finalidade da execução não é a simples negativação do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, mas a satisfação da prestação que deve vir. Nessa comissão de que eu participei com o ministro do Conselho da Justiça Federal, a nossa proposta em relação à execução fiscal é que a prescrição se interrompesse com a inscrição da dívida fiscal, ganhando então o fisco 5 anos para promover a execução, mas que o fisco só pudesse promover a execução indicando bens a serem penhorados. A execução tem que ser útil. Se o devedor não tem bens, ou o credor não é capaz de apontá-los, e mesmo recorrendo a todas as fontes de informação disponíveis, não se localizam bens do devedor, por que sobrecarregar o judiciário com um procedimento inútil? Veja o que acontece no cartório da dívida ativa do município aqui no Rio de Janeiro. E as execuções são instauradas só para ficar lá. Cuidado. 900 mil. Parado. Só para negar.
Nem o devedor, nem o credor podem se beneficiar da frustração. E olha, não é só nos os bancos também faziam isso. Claro que agora, com a prescrição intercorrente, isso pode melhorar um pouquinho. Mas eu diria mais. O credor já deveria ter o ônus de indicar bem. E, claro, desde que facultado a ele o acesso às fontes de informação para a declaração desses bens. Mas nem o devedor, nem o credor podem se beneficiar da frustração da execução, nem o judiciário, como órgão do Estado, deve tornar-se instrumento de objetivos escusos de um, de outro ou de ambos, afastando-se da finalidade que justificou a instauração da execução, que é o cumprimento da prestação devida pelo executado ao exequente, pelo modo menos oneroso para o primeiro, em detrimento do exercício de outras atividades essenciais, para as quais deve o poder público direcionar os seus recursos materiais e humanos. No direito português, por exemplo, se o devedor que ofereceu embargos de execução e prestou caução para dar efeito suspensivo deixar que os embargos fiquem paralisados por negligência durante mais de 30 dias, cessará o efeito suspensivo da execução, que resultará da caução. A paralisação da execução por mais de 6 meses pode acarretar o levantamento da penhora, a extinção da execução, a condenação do exequente nas custas, se assim o requerer o devedor. Artigo 733, 750 e 763 do novo Código. Na Itália, intimado o devedor para cumprir a obrigação através do preceito, este caduca em 90 dias se desse prazo de execução não for iniciada. A penhora perde eficácia em 45 dias, se não requerida adjudicação ou arrematação, salvo se o devedor tiver impugnado no ato executivo através de oposição. Nos Estados Unidos, o xerife, em geral, tem de concluir os atos executórios em determinado prazo, que em Nova York é de 60 dias a partir da data em que foi solicitada a sua atuação. O Código de 2015 se preocupa em tornar desvantajosa a procrastinação pelo devedor por meio de diversas medidas, tais como a redução pela metade dos honorários da sucumbência inicialmente fixados em 10%, se o devedor citado pagar em 3 dias, a possibilidade de elevação final dos honorários de sucumbência de 20%, se rejeitar os embargos ou impugnação, a definição como ato atentatório da dignidade da justiça da suscitação infundada de vício da arrematação, a exigência do que o devedor que impugnar o valor da execução tenha de declarar de imediato o valor que entende correto, a exigência de que o devedor que alegue que a execução poderia ser provida por meios menos gravosos e desde logo quais são esses outros meios. Quanto à procrastinação do credor ou as execuções inviáveis, a única medida constante do Código é a oficialização da prescrição intercorrente já acolhida pela doutrina e por alguma jurisprudência, o que deverá aguardar, o que obrigará o devedor a aguardar o prazo prescricional se não forem encontrados bens penhoráveis ou se fracassar a alienação judicial. Ainda assim, a extinção do processo, que ficou parado por mais de 1 ano ou abandonado pelo autor por mais de 30 dias, somente poderá ser decretada após intimação pessoal do devedor, do autor. Artigo 485, parágrafo 1º, o que é um nítido exagero, porque o autor tem o dever de velar para que o processo se desenvolva continuamente, responsabilidade que deve estar permanente do seu advogado, cuja intimação como representante judicial do exequente seria suficiente, como em muitos outros casos. A audiência de execução, a convocação das duas partes para debaterem em audiências medidas a serem adotadas na sequência dos atos executórios é regra existente em alguns sistemas processuais que favorece a mais ampla cognição do juiz, particularmente a respeito das circunstâncias mais relevantes a serem consideradas na determinação de atos eminentemente negociais, como a penhora e a arrematação. Na Itália, além de poder ouvir as partes em qualquer momento de execução, o juiz marca a audiência das partes e dos credores antes da arrematação, e no concurso particular de credores, sendo motivo de extinção da execução não comparecimento de ambas as partes a 2 audiências sucessivas. Na Inglaterra, a penhora tem de ser ratificada em audiência, na qual o executado pode impugná-la, além de pedir a preservação dos seus meios de sobrevivência. Na França, igualmente, a execução principia com a postulação do credor dirigida ao juiz da execução e designa a audiência e convoca o réu para nela aduzir a sua defesa. Nós estamos falando tanto em cooperação, dever de cooperação, o princípio da cooperação, mas, na verdade, esses atos cruciais, fundamentais da execução, como a escolha dos bens sobre os quais vai incidir, ou a escolha do método para transformá-los em dinheiro,
são atos negociais, são atos de conteúdo econômico, são atos discricionários do juiz, em que ele tem que fazer escolhas por juízo de conveniência e oportunidade, conhecendo o mercado. E o juiz não é o único conhecedor do mercado, nem ele é um especialista no mercado. As partes, mais do que ninguém, sabem de que modo podem atingir melhor os objetivos econômicos. E, no entanto, o juiz vai dando as canetadas dele no processo, ao impulso das petições que as partes lhe dirigem, sem nenhum contato humano com os litigantes. Bens impenhoráveis. Em todos os países, existe a preocupação de que os atos executórios respeitem a dignidade humana do executado e que a apreensão e expropriação dos seus bens, na execução pecuniária, preserve o mínimo necessário para a sobrevivência condigna do próprio devedor e dos seus dependentes diretos. Na relação dos bens impenhoráveis, há um núcleo comum a praticamente todos os sistemas: objetos de uso pessoal, utensílios domésticos, instrumentos necessários de trabalho, salários em certo limite, objetos de valor afetivo, alimentos, apesar de definidos de acordo com os costumes de cada país. Algumas particularidades de cada sistema merecem ser assinaladas. Na Alemanha, por exemplo, a impenhorabilidade dos vencimentos é limitada no tempo até o próximo pagamento e na quantidade, porque alcança apenas uma parte da remuneração, que já se introduziu agora no Brasil. Os instrumentos de trabalho muito valiosos podem ser trocados por outros de menor valor, para que a penhora possa incidir sobre os primeiros. Na França, nenhuma impenhorabilidade prejudica a cobrança do crédito do fabricante ao vendedor do bem e também daquele que emprestou dinheiro ao devedor para sua aquisição. Os utensílios domésticos de grande valor também são penhoráveis. A impenhorabilidade dos salários também é parcial. Na Espanha, a par de reduzido o rol de bens impenhoráveis, a remuneração está excluída da penhora apenas até o limite do salário mínimo interprofissional. Em Portugal, são penhoráveis os instrumentos de trabalho para pagamento de sua aquisição ou reparo, ou como elementos corpóreos do estabelecimento comercial, e somente um terço dos salários, aposentadorias ou pensões são impenhoráveis. Se a finalidade das impenhorabilidades é a preservação do mínimo necessário, a preservação da sobrevivência dessas impenhorabilidades, é a preservação do mínimo necessário, a preservação da sobrevivência condigna do executado dos seus dependentes, o seu rol deve restringir-se aos bens e direitos absolutamente essenciais ao cumprimento dessa finalidade, não podendo servir de escudo para que o executado, às custas da frustração dos direitos do exequente, possa continuar desfrutando de bens e rendas que excedem do mínimo existencial. A Lei 11.378 e o Código de 2005 evoluíram positivamente no sentido da adequação das impenhorabilidades tradicionalmente exagerada na legislação brasileira, como aliás em 1939 o José Alberto dos Reis de Portugal já foi lá. O Código brasileiro é exageradamente frouxo em matéria de penhora. Aquela lei 11.382, na redação do artigo 649 para 73, reproduzida agora no artigo 833, inciso 2, para 1º do Código de 2015, reduziu a impenhorabilidade dos utensílios domésticos aos que não sejam de elevado valor, nem ultrapasse as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, impedida a incidência da impenhorabilidade na cobrança de crédito concedido para a aquisição do próprio bem. O Código de 2015, por sua vez, limitou a impenhorabilidade da remuneração a 50 salários mínimos, artigo 83, e, tendo tratado inteiramente da matéria, não ressalvou, na minha opinião, a iníqua impenhorabilidade da moradia, instituída pela Lei 8.009 de 90, que ficou, em consequência, revogada. É a minha opinião. Não temos mais. A lei aqui foi beneficiado por uma generosidade do presidente Sarney para não penhorarem os bens da Casa da Fazenda do Engenheiro Faria. Lá eles dão o nome do cidadão. Já de medida provisória, porque a gente sabia que relevante. Acho que era que tinha lá as cristaleiras da avó, a Fedi.
A localização dos bens do devedor. Para mim está revogada a lei de 2009, hein? O pessoal perceber. O procedimento executório está todo regulado no código. Lá as disposições transitórias mandam aplicar. De imediato. É o procedimento, não é o ato. Grande obstáculo à efetividade da execução é a dificuldade de localização dos bens do devedor. Roger Perrault, na França, sustentava que é preciso ajudar o vencedor na procura do devedor e dos seus bens. O Estado tem o dever de oferecer ao credor todas as informações sobre o patrimônio do devedor. Documentos da União Europeia têm reconhecido que a transparência dos bens do devedor é um pressuposto fundamental para a eficácia da execução. Nos países que possuem executores especializados, agentes de execução, por exemplo, em Portugal, se o devedor não revela os seus bens e o credor não é capaz de indicá-los, ao executor é facultado acesso não só aos registros públicos de bens, mas também, de certo modo, à própria privacidade do executado para obter essas informações. Nos Estados Unidos, além de serviços privados de busca de informações, a regra 69 das Federal Rules of Civil Procedure faculta o recurso à discovery para a identificação dos bens do devedor, além das sanções a que o devedor pode ser submetido. Juízos especializados em execuções, executores especializados, registros unificados de execuções de penhoras existentes em certos países, contribuem também para o compartilhamento de informações sobre o patrimônio do executado. Infelizmente, com exceção da possibilidade de juízes especializados em certas comarcas e regiões nas execuções de título extrajudicial, como ocorre nas execuções fiscais federais, não temos esses mecanismos no Brasil. Outra providência que pode minorar a dificuldade de localização dos bens do devedor é a indisponibilidade de todos os seus bens. É a solução adotada na redação original do Código Uruguai, 380, sob a denominação de penhora genérica. Apenas em certas ações, como as de improbidade ou as execuções fiscais, dispomos expressamente da indisponibilidade dos bens do devedor, como meio eficaz de constrangimento para que se indique bens específicos sobre os quais devem recair os atos executórios, assim como nas primeiras, a previsão de sequestro de bens de investigação, exame e bloqueio de ativos mantidos no exterior. O advento do Código de 2015 abre nova perspectiva no induzimento do executado a declarar os seus bens e na apuração da sua existência e localização, graças ao inciso 4 do artigo 139, que confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens, inclusive em ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Assim, em todos os procedimentos executórios, inclusive os que visam ao pagamento de valores em dinheiro, poderá o juiz impor ao executado ou a terceiro multa pecuniária devedora, para que sejam informados os bens ou a sua localização. A privacidade do devedor não pode constituir escusa legítima para isentá-lo do pagamento de suas dívidas. Entre esses meios coativos, efetivamente, não pode se incluir a prisão, em vista das limitações a que a perda da liberdade em matéria civil está sujeita por força da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos, exceto no cumprimento de prestação alimentícia, tal como regulado no procedimento executório específico. A afluência de juros moratórios mais elevados no custo da execução, como existe, embora timidamente na Espanha, artigo 576, também pode constituir um estímulo à colaboração por parte do devedor, tornando desvantajosa a sua omissão ou a utilização de práticas procrastinatórias. Muitas dessas providências que eu visualizo que precisariam ser adotadas numa reforma estrutural da execução do Brasil, além da necessidade da sua implementação, com a adequada e específica formação profissional dos agentes de execução, sejam eles juízes, outros funcionários públicos, ou até agentes privados. Os países ex-comunistas têm havido opções, até por agências de execução privadas. Se não se estabelecer-se esses agentes, entre eles haja algum tipo de concorrência, que permita ao credor procurar os mais eficientes,
e sem que esses agentes se subordinem a uma supervisão e avancem, sejam eles funcionários ou os próprios juízes, se subordinem a uma eficiente supervisão e avaliação do seu desempenho, que estimule o exercício dessa função. Então, a mão de obra, o capital humano, precisa ser treinado, adestrado, para se tornar, para que a execução seja eficiente. Por outro lado, se a localização dos bens do devedor se revela frequentemente difícil e quando se concretiza, a apreensão e depósito dos bens se tornam muito onerosos para o credor, as coações sobre o devedor podem induzi-lo a colaborar nessa localização e favorecer a solução da dívida pela via da conciliação prévia ou pela venda particular do bem por iniciativa dele próprio. Caminhos estimulados por agentes de execução com formação eleitoral. Um estudo comparativo permite identificar técnicas variadas de efetividade de execução judicial que podem gerar a falsa impressão de que esse ou aquele país tem formulado a disciplina ideal. Não. Na verdade, não há disciplina ideal. A execução está em crise em todo o mundo ocidental. Em todos esses países, e que têm sido feitas corajosas reformas, se avoluma a consciência que novos caminhos devem continuar a ser perseguidos para adequar a execução às exigências do nosso tempo. Michele Tarufo, um estudo que publicou aqui no Brasil em 1990, observa que os novos direitos tornam mais complexa a tutela executiva. As coações processuais não são mais suficientemente eficazes diante dos artifícios que a vida negocial moderna propicia aos devedores para esquivarem-se do cumprimento das suas obrigações. A desumanização e o utilitarismo característicos da sociedade desenfreada e massificadamente consumista, estimulada pelo vertiginoso progresso tecnológico, fragilizaram valores morais e costumes sociais incorporados há milênios à civilização ocidental. A execução precisa, de fato, fornecer instrumentos eficazes, adaptados à realidade das relações negociais da nossa época, para todas as situações jurídicas tuteladas, sem descuidar do respeito à dignidade humana e ao direito do devedor que o pagamento da sua dívida não lhe cause prejuízo maior do que aquele que é estritamente necessário para satisfazer o credor. Para concretizar esses ideais, será preciso identificar as deficiências do nosso ordenamento, muitas são gritantes, e do modo como ele é aplicado na prática, e tentar encontrar soluções que não se limitem a uma reforma da lei processual, mas que atinjam as funções e recondicionem as condutas de todos os protagonistas da execução, juiz, partes, auxiliares e terceiros interessados. É a esse estudo que eu pretendo continuar me dedicando e espero sensibilizar os senhores para que passem a raciocinar de que estamos implantando um novo código, todo o ordenamento processual civil foi reformado, mas há muitos passos adiante ainda, especialmente em matéria de execução. Obrigado.